A paz do seu amado meu, amada minha. No livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 28. O rei, quando passava pelo muro, uma mulher gritou: Senhor, rei, me ajude. Ele disse: se Deus não pode te ajudar, o que eu posso fazer? Ela disse: mas, rei, o que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje nós comemos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comamos. Mas dizendo eu no outro dia: dá cá o teu filho, para que comamos. Ela escondeu seu filho. Sucedeu, ouvindo o rei as palavras das mulheres, rasgou suas vestes e, passando pelo muro, o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre sua carne. E disse: assim me faça Deus dentro de tanto a cabeça de Eliseu, filho de Safaté, se hoje ficar sobre ele. Meu querido amado, até o versículo 31 do versículo 28. Meu querido amado, uma história muito triste. Uma grande fome estava sobre Samaria, porque o rei da Síria tinha cercado Samaria, de tanto que não tinha mais nada para comer. Duas mulheres fizeram um acordo de uma comer o filho da outra cozido. Uma cozinhou o seu filho, e quando a outra pediu, a outra escondeu. Meu querido amado, uma história triste, uma história horrorosa dentro da Bíblia. E o rei estava com cilício sobre o seu corpo, que era um pano, talvez, que furasse a sua carne, um cinto grosseiro, aonde ele trazia uma penitência, achando que ele poderia estar errado diante de Deus. Na verdade, estava dentro da vontade do Senhor, mas ao invés dele chamar o profeta e clamar pelo Senhor, pelo socorro, ele então se penitenciou. E as mulheres, ao invés de clamarem a Deus, comeram seus próprios filhos. A Bíblia não é sempre só histórias bonitas. Acontecem situações, muitas vezes, horrorosas dentro da Bíblia, a qual nós temos que acostumar a saber ler e interpretar. O povo assírio ali tinha cercado, porque Eliseu tinha ferido de cegueira os soldados e levaram até Samaria, mas mesmo assim o rei queria matá-los e Eliseu tinha dispensado eles, dando pão e água para mandar eles de volta. No outro dia, Eliseu falou com o rei que naquele tanto de hora, naquela mesma hora, haveria 2 punhados de trigo por um grão, por uma cevada, por um dinheiro. Meu querido, meu amado, o rei falou: nem se o Senhor abrir a janela do céu, cai trigo sobre o céu. E aconteceu que 4 leprosos foram até onde estava a cabana dos assírios. Quando chegaram lá, todos tinham fugido. Eles disseram: já que não vão morrer de fome, vão morrer no meio deles, então, se eles matarem nós, tudo bem. Meu querido, meu amado. E quando chegaram lá, todos tinham fugido, porque o Senhor tinha feito eles ouvirem cavalos e exército, e não tinha ninguém atrás deles. E eles disseram: os reis vieram para nos matar. Eu estou aqui falando com as minhas palavras. Mas o rei não acreditou. E quando aqueles homens foram falar ao rei o que tinha acontecido, o rei mandou então seus homens ir lá, e realmente tinha acontecido. Só que o rei foi atropelado e morreu por duvidar da palavra do Senhor. Meu querido amado, quantas vezes nós nos penitenciamos? Quantas vezes nós, ao invés de pedirmos socorro ao Senhor, não agimos? Quantas vezes, ao invés de nos ajoelharmos, pedimos conselhos a uma pessoa? Quantas vezes, ao invés de nós corremos para o Senhor, corremos para o lado errado? Aquelas mulheres realmente estavam passando fome e comeram uma criança. É horrível falar sobre isso. E aquele rei estava se penitenciando ao invés de chamar o homem de Deus, que no outro dia disse que a fome ia acabar e não acreditou. Às vezes é necessário saber interpretar, mas talvez é muito mais necessário você entender que nem tudo é maravilha em sua vida. Às vezes você vai passar por situações complicadas na sua vida e você tem que estar preparado para isso. Lembre-se que os discípulos enfrentaram a tempestade, mesmo estando da vontade do Senhor. Isso não quer dizer que é o fim, mas temos que crer no Senhor o tempo todo. Porque deixar de crer no Senhor, isso sim é um pecado grave, e podemos pagar com a nossa própria vida. Um abraço, Deus é contigo.